o julgamento do Bruno Henrique enfim acabou, né? Um julgamento que precisou de três sessões, uma coisa inexplicável. Ele enfim acabou. O Bruno Henrique, Isso só o ele recurso, ficou né? livre. Isso só o Esse recurso, foi o fora o recurso, que teve só o antes. recurso, ó. O Bruno Henrique, ele ficou livre da suspensão de 12 jogos, né? Foi apenas multado, né, por passar informação privilegiada para o irmão dele em relação à tomada do cartão amarelo. Então ele escapou do gancho e levou uma multa no STJD de R$100 mil por passar informação privilegiada para o irmão, né, de que receberia o cartão amarelo. É uma situação muito comemorada pelo Bruno Henrique e pelo Flamengo, porque se ele tivesse o efeito suspensivo dele fosse derrubado, né, ele estaria fora dessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro do Flamengo. Então, assim, possivelmente até poderia ficar fora de uma final de Libertadores. Então, o Flamengo comemora muito essa decisão. Por outro lado, obviamente, né, algumas pessoas estão revoltadas com a situação. Eu acho que, assim, Papa, sobre o caso do Bruno Henrique, eu acho que é muito simples. Faz tempo que ficou mais do que evidente que ele não se enquadrava no artigo que causaria uma suspensão. Isso ficou claro, já faz tempo, não foi agora. Isso está claro, não tem no. E aí eu acho que a discussão, né, ela já não tinha mais que ser essa, se ele deveria ou não tomar os 12 jogos. Eu acho que isso já passou da hora, essa discussão passou da hora. A discussão que deveria estar acontecendo nesse momento é a seguinte: é hora de atualizar os artigos, né? O ponto para mim é esse. Quem sai mais arranhado dessa história toda é o STJD. Precisou de 3 julgamentos para definir algo que já estava claro para todo mundo. 3 julgamentos que mais pareciam um circo, né? Eu acompanhava e falei assim: não, isso aqui só pode ser uma brincadeira. O STJD está uma bagunça. E acho que precisa Até de quem uma. votou, Raíza, até quem votou a favor da punição ser apenas do pagamento da multa e não dos jogos, falava, olha, precisa mudança na regra, precisa mudar isso aí. Né? Todos que votaram desse Claro, jeito. é lógico, porque é a lógica, Quem né? O votou papo. contra, e quem queria que ele pegasse punição de jogos, eu acompanhei, os auditores, falavam assim, mas é critério de desempate o cartão amarelo, porque o cartão amarelo prejudica assim a equipe. Cara, peraí, deveria ser levado em consideração que a própria equipe pediu aquilo. Né? O próprio time, e é normal isso no futebol brasileiro. O que Mas eu precisa acho que o mudar. ponto não é se a equipe pediu ou não, né? Eu acho que não é. A questão é passar a informação privilegiada. O erro está aí, passar a informação privilegiada. Só que Isso precisa ter dentro dos punição. artigos, não tem nada que se enquadre nisso, onde possa ter uma suspensão de 12 jogos, como o que foi. E é por isso que eu estou falando, que eu acho que passou da hora da discussão não ser mais essa, se ele tinha que tomar ou não 12 jogos. A discussão ela tem que ser o seguinte: precisa de uma atualização nas regras. O STJD precisa de uma mudança nesse sentido. O tribunal também, Papa, precisa ser mais eficiente. Tem que julgar na semana, determinar logo depois o que aconteceu. Um jogador não pode ficar 2 meses, 3 meses jogando com um efeito suspensivo, né? Seja o Bruno Henrique, seja qualquer outro jogador. O que aconteceu? Você tem um jogo, sei lá, Flamengo e Palmeiras hoje. Tem uma expulsão, tem alguma situação que precisa ser julgada. Por que essa situação vai ser julgada daqui a um mês? Daqui a 2 meses? Essa situação ela precisa ser julgada naquela semana e definida naquela semana. Não dá para você ficar levando isso para, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí vai denunciar, o julgamento vai acontecer. O caso do Vitor Roque, né, que todo mundo estava cobrando aí de marcar o julgamento, já foi há um tempo. Não tem que acontecer isso. Acho que o STJ dele precisa melhorar nessa parte. Porque ele está sendo tratado hoje como piada por todo mundo. Pelo torcedor do Flamengo, pelo torcedor do Palmeiras, pelo torcedor do Corinthians. Então, assim, eu acho que a discussão não é mais o Bruno Henrique deveria ou não deveria tomar os 12 jogos. Não tem, gente, nada dentro da regra, né, dentro dos artigos do STJD, que façam com que o Bruno Henrique tome 12 jogos. Então, assim, o que tem que ser feito, e aí eu acho que é uma coisa que urge, é a atualização dos artigos, né? Até entender como esse processo é feito e fazer isso o mais rápido possível. O código ele precisa ser revisto. Até porque agora pode abrir um precedente. Esse é um ponto.
A partir de agora, ele pode abrir um precedente. Então, o código ele precisa ser revisto. E mais do que nunca, eu acho que o STJD precisa evoluir nessa questão. Não dá para você demorar o tempo, por exemplo, que demorou o Bruno Henrique. Isso afeta o próprio jogador. O Bruno Henrique passou por um momento... Afeta a cabeça do jogador. Afeta a cabeça. Passou por um momento super em baixa. Quem garante que isso não tem a ver com tudo que estava acontecendo, né? Então, acho que é isso, Papo. Perfeito, Raíza. O Bandeira está com a gente aí também. Boa tarde a todos. Estão chegando aí já 2.100 pessoas com a gente. Antes de eu ouvir a opinião do Bandeira, pedir para a galera se inscrever. Gente, a gente está caminhando para 300 mil. Mas eu realmente acredito que a Placar vai estar com 500 mil de inscritos até a Copa do Mundo, tá? Então eu falei aqui antes de você entrar, Bandeira, que a minha meta, a minha missão aqui dentro da Placar, eu visto a camisa dos locais que eu trabalho, a minha missão aqui é levar a Placar até 500 mil de inscritos até a Copa do Mundo. Será que a gente consegue? Será que a galera vai ajudar a gente? Sabe como é que ajuda muito, Bandeira? Deixando aquele like maroto também, né, que eu falo lá no meu canal, like maroto. Tem o botãozinho do like aí. Galera, ajudar a gente porque recomenda mais gente, passa para mais gente. Quando você dá o like, você fala, eu gosto do programa, eu gosto do conteúdo. E o YouTube entende, a plataforma entende e começa, né, o algoritmo começa a ajudar o nosso canal. Bandeira, foi justa a questão dele não pegar a suspensão por jogos e apenas a multa de 100 mil? O que você achou, Bandeira? Boa tarde. Boa tarde, Papa. Boa tarde, Raíza. Vocês me ouvem legal? Ouvem tranquilos? Estão vindo? Boa. Ótimo. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, o Papa falou sobre 500 mil inscritos, like. Isso é muito importante. Quem não está no Rio de Janeiro não deve estar entendendo porque estamos entrando a prazo na live, no programa da Placar, porque hoje está uma loucura aqui o trânsito do Rio de Janeiro, atrapalhando muita gente, internet também. Mas estamos aqui fazendo o Placar aberto ao vivo para todo mundo. Então, ó, só o like é de graça, a inscrição também. Olha que maravilha. Você se inscreve num canal que é uma marca, que é a Placar, de graça. Tudo muito tranquilo. Pois bem, sou leigo, não sou advogado e não sou juiz, mas eu entendo o seguinte, o Bruno Henrique errou, nós falamos disso já há algum tempo, o Bruno Henrique errou. E o que eu penso é que a justiça, quando ela quer, de alguma forma, punir alguém ou deixar de punir alguém, mesmo não tendo ali dentro daquela regra específica, um enquadramento, de alguma forma se consegue. Porque não é possível que o caso do Bruno Henrique seja o único caso. É um caso tão específico que ele não foi punido em jogos e todos os outros que fizeram coisas com relação à aposta, não estou falando que foram coisas iguais, tenham sido punidos, e o Bruno Henrique não. Só o Bruno Henrique é o cara do futebol que não pode ser punido por jogos. Então, eu vejo isso com muita estranheza, mas sem querer colocar aqui polêmica em cima disso, até porque, eu repito, eu sou leigo. Eu só entendo que, de alguma forma, e se teve votação, e se levaram para votação na justiça, ele poderia ter sido punido com jogos. Eu até vejo como importante, eu estaria falando isso aqui se fosse jogador do meu time também, até principalmente no caso, eu até vejo como importante, teria sido de forma educativa para o futebol, que ele também ficasse jogos de fora. Bem, não ficou, 100 mil reais aí a multa, é muito pouco para ele, é muito pouco para o Flamengo, isso aí para mim não vai mudar em absolutamente nada, e aí eu concordo com o que a Raíza estava falando, que tem que acontecer mudança aqui na lei, tem que acontecer mudança dentro do STJD. Agora, vamos falar de forma mais abrangente. Esse não é o primeiro problema no STJD, no futebol brasileiro. O STJD, quando quis aparecer, lá em 2007, apareceu e apareceu muito. Prejudicou equipes, outras equipes ficaram melhor na fita, vamos dizer assim. É até difícil falar sobre esse assunto, com cuidado com o processinho, então é importante a gente deixar claro que não está acusando ninguém de nada aqui, até porque não podemos fazer isso, não podemos ser levianos. Mas eu acredito, de fato, que precisa haver mudança sim, e não só nesse tipo de caso, em outros também. Nós estamos falando sobre problemas dentro de campo o tempo inteiro. Agora, toda semana, tem jogador dando cotovelada no outro, no rosto, e a gente está perguntando se o árbitro deveria expulsar ou não. Isso já foi punição lá atrás, quando o STJD quis aparecer há anos, virava um caso de tribunal e puniam jogadores por isso. Às vezes o árbitro não dava nem falta no campo, o jogador era punido por tantos jogos
fora de campo pelo STJD. Então, muita coisa, de fato, tem que mudar. E com relação especificamente ao Bruno Henrique, espero que ele já tenha colocado a mão na consciência. É um grande jogador, isso aí ninguém debateu, um grande jogador de futebol, muito importante para o Flamengo. Que ele não faça mais isso, que nenhum jogador faça mais isso. Só que é difícil, não é só no Brasil, é bom que as pessoas entendam. Um país como a Turquia agora está vivendo um escândalo com vários árbitros afastados, mais de 1.000 jogadores afastados, tem jogador de clube grande lá, torcida muito fanática, afastado. Então isso é um problema que tem que ser sempre debatido para que haja um efeito importante aí também no futebol e na sociedade como um todo, para todo mundo entender. Então, eu, como um leigo, acredito sim que de alguma forma poderiam ter punido o Bruno Henrique com jogos, até para ser também visto como um exemplo, mas eu não tenho a mínima capacidade, de dizer como e chegar aqui e afirmar, teria que ser 10 jogos, 1 ano, 2 anos de punição, porque aí eu não tenho conhecimento para isso. Se fosse parte tática, parte técnica, a gente estuda todo dia, poderia falar um pouquinho mais. Ô, Bandeira, eu vou falar uma coisa aqui só. Eu concordo com muito que você falou, tá? A gente tem um superchat para ler aí, mas eu queria só falar uma coisa aqui importante. Eu acho que a questão que foi a que a Raíza falou, não tem na regra, não tem na lei ali essa punição. Ela não existe, tá? Concordo que seria algo exemplar, era importante até que tivesse algo exemplar em qualquer caso relacionado à aposta. Não vou ser clubista a ponto de falar de passar pano, que realmente não teve alguma coisa errada. A gente falou, a Raíza trouxe uma informação aqui quando eu falei que ele de repente nem sabia o que estava fazendo. Ela falou, não, teve curso lá, teve palestra lá no Ninho do Urubu, ensinando que eles não poderiam. Não era coisa tão nova assim. Eles sabiam, né? Então, eu acho que foi antiético. Eu não vou ser babaca ao ponto de falar que não, eu tô comemorando. A questão de eu torcer para o Flamengo e eu achar que o ganho técnico para o Flamengo vai ser importante, ainda mais ele bem da cabeça, concordo, ok. Mas eu não posso também pegar e falar o contrário com relação à ética, né? Ele não poderia, e ainda mais ele passou pelo que a Raíza falou, por palestras onde explicaram a importância de não passar certas informações para amigo, familiar, para ninguém. Então, não poderia. Isso não poderia acontecer, tá? E isso precisaria de uma punição, sim. Concordo, mas não tem na regra. Infelizmente, não tem na regra e isso precisa ser mudado, tá? Precisa ser mudado.